Dando continuidade, eu gostaria de chamar nosso irmão Clerton, da Megafone Soluções Culturais. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, do FIC que nos deu e para essa casa, que assim que eu entrei, a gente pode perceber que é uma casa de trabalho, uma casa de oração, uma casa que tem uma missão de evoluir esse ser humano. Então, fadado a não ser evolutivo. Eu até brinco, a gente era, quem acredita ou não na evolução, a gente começou com alguma coisa, ficou erecto, e agora a gente vai ser um homem demitido. A gente vai ser demitido, e aí aumentou-se a violência, a desigualdade. Mas eu realmente consegui aqui nessa casa, uma casa de oração, uma casa de obra. E a gente parabeniza, né, o Megafone. Eu vou falar rapidamente o que é o Megafone, porque tem pessoas aqui que já devem saber o que é o Megafone. Eu sou professor de música, eu tenho um mestrado na área de produção cultural. E eu não gosto muito de falar de título não, mas infelizmente o mundo hoje é papel, né? A gente, até o brinco, eu digo assim, se você disser assim, quem quer 5 milhões de reais? Todo mundo levanta a mão. No cartão ou em dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, que é para contar, que não tanto. Quem quer no cartão? É simples. Mas a nossa escola, eu tenho uma escola de música muito grande, tem um sócio que é Elton, que está aqui hoje, então ele mandou um abraço para vocês. Ele vai estar em outro evento aí, a gente dividiu hoje aqui. E o Megafone, a gente pegou essa ideia mesmo de como era as feiras, né? Antigamente, com alguém com o Megafone na mão, olha aqui, venham ver, dá o preço, venha comprar. Sempre que a gente quis dar voz à cultura. A cultura, quando a gente fala, são as artes, o resto das pessoas, das raças, independente de poder aquisitivo ou não. Então, na escola de música, nós descobrimos que as crianças aprendiam, né? Tem alguns jovens, bastante jovens, tem os adultos também, mas eles aprendiam muito rápido a tocar música mesmo. Mas eles não sabiam muito sobre as histórias daqueles artistas que eles tocavam, aquelas bandas, ou aqueles grupos da música. E a gente via isso com dificuldade. Às vezes ele tocava 3, 4 minutos de Chico Buarque, e a gente dizia, quem é Chico Buarque? Ele é louro ou moreno? Nós falávamos, sei lá. Quem é aquele cantor? Eles não sabiam. E às vezes davam também o título para compositores que nunca foi aquela música. Por exemplo, a música era de um compositor, dizia aquela música lá do Caetano, não é do Caetano, é Peninha. Então a gente viu que, pelo estar na escola, a gente deveria ter um conhecimento um pouco mais assertivo. E aí a gente inventou o Megafone, um jornalzinho. Estava até falando com o Carlos ali, com a história. E começou a assumir esse papelzinho. Os pais aqui tomavam os alunos. Meu filho, isso é tão bom, deixa eu ler. E as crianças voltavam para a escola e assim, pai, professor, me desculpe, mas sumiu meu papelzinho de santo foi. Não me chamo de responsável, não. Mas me deu outro. E a gente descobriu que eram os pais que estavam pegando. Não, pai, que meu filho está gostando tanto de Chico Buarque agora e tal. E aí ele virou um veículo hoje que a gente defende a boa cultura. Nós estamos aqui para levantar o que é bom ou o que é ruim. Não é nosso papel, certo? Até o bingo. O carnaval que acontece do axé seja. Mas tem outras coisas também, só tem. E eu preparei assim, vamos dizer assim, 2 músicas, vou tentar ser o mais rápido possível. E agradeço a todos que deram uma curtida na nossa página, né? Na nossa fanpage. Acho que a Amanda ela é uma das pessoas que mais olham aqui, pessoal de esperança, eu agradeço. E que vocês possam lá dar uma olhada, tá certo? Existe um jornal gratuito, está dentro do Facebook. E aí que vocês possam comentar depois. A opinião de vocês é muito importante para que a gente possa não só divulgar esses bons artistas, mas também para que vocês possam ter a voz e realmente optar. Com certeza vocês vão ter artistas aí que nem conhecem, que poderão trocar informação. E outra coisa